Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Tráfego Cast. Eu sou o Rodrigo Dias e a gente está começando mais um episódio épico, sensacional para você. Fala, Demetrios, meu amigo, tudo bom? Salve, salve, Rodrigão. Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios e hoje estamos recebendo aqui com nós o Rodrigo Bindes e o Gui Cardoso. Sejam muito bem-vindos, uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigado, meus amigos. E aí, para começar, galera, se apresenta aí para a galera conhecer vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Bindes. Tenho uma agência chamada Supersal, uma agência de marketing digital focada 100% em restaurantes. E a gente tem um produto, né, uma empresa de educação, que é uma mentoria e mastermind focada em agência de marketing, para ajudar a estruturar também negócios de agência de marketing. Massa. E você? Bom, vou tentar E o Gui é meu sócio. A gente é sócio. Não precisa falar mais nada, Gui. Meu background aí no marketing digital. Meu background no marketing digital começou com infoprodutos, lançamentos. Então, tive uma empresa de educação voltada para o nicho de desenvolvimento pessoal. Depois saí dessa sociedade. Eu trabalhei 4 anos com o Érico Rocha, ajudando a construir as mentorias e masterminds dele, mentorando ali para os alunos dele. E depois eu saí de lá e quis voltar a empreender. E aí foi onde a gente se conectou como sociedade, a gente já era amigo. E aí o Bindes me chamou para ser sócio na agência dele, a Supersal. E a gente construiu juntos, do zero aí, a Ultralise, que é nossa empresa de educação para agências de marketing. Massa. Cara, que massa. Eu já tinha visto o Gui antes do Érico, lá do Érico mesmo, né? Uhum. E aí depois que eu vi com você, eu falei, mas ele não tava lá? Aí depois que eu lembro que você me contou um pouco ali da história. Quando o Gui começou a falar, cara, eu tô querendo empreender e tal, vou sair do Érico, eu falei, não, então deixa eu te mostrar meu projeto aqui. Que massa. Engraçado, porque eu nunca pensei em ter uma agência, sócio de uma agência, nunca fui muito fã assim, desse modelo de prestar serviço, né? Porque, vendo de infoproduto, aquele negócio escalável e tal, não sei o quê. É outra pegada. Então eu tinha um certo preconceito. E eu sabia que o Bindes, ele prestava serviço para uns restaurantes, fazia o marketing digital dos restaurantes ali, mas eu não sabia direito como é que era, né? Pra mim, ele tá fazendo uns bicos ali, que ele ganhava Fazendo uns bicos. Me pareceu, vendo de longe, parecia que era isso, né? E aí, quando ele foi me apresentar, foi mostrar o modelo, eu falei, caramba, tem uma estrutura desse massa jeito aqui. Faz muito sentido, né? E aí, já aproveitando, como que é esse modelo? Porque dá para escalar mesmo, comparado ao infoproduto, quão longe é ou não, é próximo? Como que é isso? Cara, assim, são modelos de negócios muito diferentes, né? Infoproduto, ele tem uma certa escalabilidade diferente da prestação de serviço, mas cada um tem seus prós e contras. Então, assim, prestação de serviço, né? Estruturar a agência mesmo, você tem alguns benefícios, como, por exemplo, a recorrência. Então você tem, no nosso modelo, né, poucos clientes, poucos que eu digo assim, cara, 20, 30 clientes, você consegue ter uma agência extremamente lucrativa e com uma recorrência. Enquanto no infoproduto, geralmente você tem aquela montanha-russa de lançamento e outras coisas, né? Então, assim, são negócios diferentes, mas, cara, cada um tem seus prós e contras, assim. A gente gosta muito do modelo de agência. Você tem uma agência especializada em restaurante, isso. Caramba, na minha visão, assim, restaurante é um mercado bem difícil para marketing, tráfego, ou não? Cara, assim, o que acontece? Esse é um dos grandes benefícios de estar nichado, estar especializado, que é uma coisa que a gente defende muito na nossa mentoria de estruturação de agência. Porque a partir do momento que a gente nicha, a gente é especialista naquele nicho, a gente passa a entender as estratégias para fazer o marketing dar certo. Que eu acho que essa é uma das grandes dores das agências genéricas. Fico brincando, né? Você tem lá uma agência genérica que atende pet shop, supermercado, padaria, hotel. Quando chega um nicho novo que o cara nunca atendeu, o que ele faz? Ele reúne a galera lá e fala, galera, e aí? Ferrou, e agora o que a gente vai fazer? Vamos testar. Aí fica testando estratégia, e aí muitas vezes você não consegue dar resultado pro cliente, o cliente fica puto, aí depois de 2, 3 meses ele sai. Então assim, eu tô falando de uma forma meio até genérica, né? Mas quando você é especialista naquele nicho, você evita esse tipo de coisa, porque você passa a otimizar as estratégias e ter um repertório de estratégias para aquele nicho. E você consegue opinar no negócio do cliente também, porque beleza, você tem o tráfego, você domina provavelmente. Isso. Mas aí você vai começar a entender do negócio, de repente da parte comercial. E essa é uma grande sacada, porque se você entende de marketing e passa a entender do negócio do cara, quando você junta essas coisas, fica uma coisa muito poderosa. Porque você consegue entender, por exemplo, cara, coisas bobas às vezes, por exemplo, restaurante. A gente precisa entender das ofertas do restaurante. Quando a gente fala de oferta, o pessoal às vezes que não é do infoproduto não entende direito aquela questão que você está ofertando ali para o público. Por exemplo, o restaurante tem happy hour, tem brinquedoteca, é uma oferta. iFood, o cara estar no iFood é uma oferta que ele está tendo ali. Então você tem que entender desse negócio. Como é que você vai ofertar, por exemplo, o iFood? 10% de um prato. Cara, isso daí não converte. Então você passa a entender o que funciona
pro nicho de acordo ali com o seu conhecimento naquele segmento. Né? E você consegue agregar mais valor pro teu cliente, né? Porque, por exemplo, a gente tem um método que faz o restaurante bater recorde de vendas. Dentro do nosso método, uma das coisas que a gente entrega é aumentar o faturamento do iFood. Então a gente sabe as estratégias que faz o iFood do restaurante performar melhor. Pô, por que a gente consegue fazer isso? Só porque a gente só atende restaurante. Uma agência genérica não saberia mexer no iFood do cliente. Quando você tem, a minha percepção, né? Eu vejo de amigos que têm agências, por exemplo, focadas em dentistas, né? Quando a pessoa vem e fala, eu tenho um método e ela desenha um método e aquilo fica tangível pro cara, a minha percepção é que o cliente fala, cara, ele sabe o que está fazendo, estou em boas mãos. É o que eu preciso. É o que eu preciso, porque quando você... Ok, você pode mostrar o tráfego e os números, mas às vezes o cara nem sabe o que é aquilo, ele nem tem ideia. E aí na cabeça deles eles podem ficar, cara, mas não parece o meu negócio. Agora quando você chega, ó, existe um método, que é isso, você vai vir para cá, eu já fiz com 500 negócios assim, eu tenho a impressão que passa mais essa garantia para a pessoa. Não garantia de que vai vender, mas de que você sabe o que vai estar fazendo ali dentro. É aquilo que eu falo, por exemplo, ele já sabe as ofertas de dentista ou de consultório odontológico que funcionam melhor, que trazem clientes melhores. Então, assim, você passa, inclusive, a opinar na parte de negócio do cliente. Fala, cara, você está oferecendo aqui, sei lá, limpeza de dente, na verdade, isso aqui não é o que vai te trazer cliente bom. Vamos para o Invisalign. Sei lá, tô chutando uma besteira qualquer, mas ele entende isso. Muito bom. E aí, você trouxe até o exemplo do iFood, né? Imagina um cara que hoje tem um restaurante, ele entende que o iFood é um canal, e aí você traz a visão de estratégias para alavancar o iFood. Esse cara, tipo, ele consegue conectar. Putz, esse cara tá entendendo que eu sofro, e aí eu vou, beleza, vamos fazer juntos. Aí você consegue, na negociação, fechar, porque você entende do negócio ali, né? Aí você torna a tua oferta incomparável com a concorrência. Porque o cara vai ver, pô, a gente não faz só tráfego. Tráfego é um pedaço. É muito Então, poderoso. a gente alavanca o negócio que você tem hoje, né? E cada nicho tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, se você atende loja de carro tem os canais, que nem tem o restaurante tem o iFood, você tem lá o Web Motors, você tem o iCarros. Se você vai para academia, você tem os marketplaces lá, o Gympass. Cara, cada negócio tem suas peculiaridades. Quando você passa a entender isso, você usa isso a seu favor. Entendi. E às vezes, cara, você vê, cara, eu já te respondo, mas assim, você vê, por exemplo, no iFood, a gente entende como ranquear melhor, como fazer a descrição melhor, como fazer a foto melhor, como fazer a parte de cuponagem, as estratégias de cuponagem, né? Medir, o marketing lá dentro, tudo. Coisa que uma agência genérica não poderia. Eu não teria ideia. Eu rodaria o tráfego, e é isso, né? E aí o tráfego, a gente tá falando só de iFood, aí tem cardápio digital, que é o cardápio de, né, o cara tem o delivery próprio dele. É outro rolê que, cara, você não... Uma agência genérica dificilmente vai conseguir rodar, porque aí é uma conversão já direta ali para um cardápio digital. Então, cada negócio desse, cara, é uma dificuldade. Se a agência genérica não souber, ela não consegue gerar resultado como uma especializada, sabe? E existe essa parada de top nichos, pelo que vocês têm mentorados, né? Sim. Imagino que de vários nichos. Existe aqueles mais lucrativos ou não? É realmente mergulhar no negócio? Cara, assim, a escolha do nicho, ela vai depender não só de você olhar o mercado daquele nicho. Sim, é importante. Mas você tem que avaliar a tua própria experiência, os seus gostos, né? Porque a partir do momento que você focar naquele nicho, você vai atender só cliente daquele nicho. Então, você vai ter que respirar aquele nicho. Então existem os nichos que a gente vê aparecerem com mais frequência. Então, posso citar alguns aqui. Clínica médica, clínica odontológica, restaurante... que mais tem? Cara, moda é muito forte. Loja de moda. Autoridade médica é um nicho que a gente meio que, de uma certa forma... deu um nome pra ele, né? Que é você trabalhar a autoridade do médico e não tanto da clínica. Então, assim, tem esses nichos que são mais os mais óbvios, mas, cara, tem uns muito interessantes. Não é, assim, eu não acho que tem nichos... Claro, tem nichos bons e outros nem tanto, mas, por exemplo, tem um cara lá que ele é nichado em motéis. Por quê? Porque, cara, a esposa dele já tinha motel, ele já vivia isso. Ah, ele conhecia o mercado, o cara hoje tá faturando 100 e tantos mil atendendo motéis. Agora, pô, se fosse eu lá, pô, vou pra moto... Cara, daria, porque eu teria que me aprofundar, conhecer, eu teria um pouquinho mais de trabalho, mas no caso dele foi mais fácil. Então, você vê, ele é um cara que... Engraçado que se a mulher dele ligar, pô, onde é que você tá, amor? Não, tô no motel. Então beleza, trabalhando. Você tava no bar bebendo. Não, tô no motel. No caso dele, ele tem essa possibilidade. Mas, enfim... Que é o Marcos Noé. O Noé. E, então, assim, cara, depende um pouco... Os critérios de escolha de nicho, eles dependem... de algumas... A gente traçou alguns critérios, né? O nicho, ele tem que ser um nicho que está em crescimento.
Por exemplo, eu não vou escolher, sei lá, locadora de vídeo, que, sabe? Banca de revista, não. Cara, nichos que estão em crescimento, nichos que precisam de marketing. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, posto de gasolina. Posto de gasolina, cara, depende menos do marketing. A gente estava até aqui falando mais cedo que indústrias e distribuição, distribuidor, né, atacadista, que é B2B, cara, depende menos. Não é que marketing não vai funcionar, vai, mas depende menos, tem menos necessidade. Então a gente sabe esses critérios para escolha de nicho. Outra coisa, nichos que têm condições de pagar tickets melhores. Eu vou dar um exemplo aqui, nutricionista. Cara, geralmente nutricionista está vendendo agenda, né, tipo horário, e tem um ticket relativamente baixo. Então, assim, não vai pagar 3, 4, 5 mil, que é o que a gente também defende no nosso modelo, que você tem que ter tickets melhores, maiores, para poder fazer uma agência ser mais escalável e mais rentável. Então, tem nichos que, cara, não fazem sentido. Por exemplo, personal trainer. O cara até precisa de um marketingzinho ali, tá? Mas, cara, nesse cara não vai pagar 5 mil. Não vai. Agência. Não vai, pô. Um endocrinologista, por exemplo, iria. Isso. Mesmo um personal muito bem sucedido, que fatura, sei lá, 30, 40, 50 mil reais por mês, que deve ser ali um ótimo salário ali para ele não vai pagar 10% do faturamento dele numa agência. Faz sentido. Ainda tem isso, vocês olham muito esse lance do percentual, né? Sim. Tipo, cara, percentualmente, o que eu vou cobrar equivale à receita desse cara mensal. E tem um teto que vocês falam, cara, se for mais que 3% da receita, a gente tá fora, por exemplo. A gente tem uma conta Ou que de padaria. vocês aconselham, assim, né? Tem uma conta de padaria ali que é uma média, claro, sempre vai ter as exceções, né? Mas a gente entende que 2, 3% do faturamento total do cliente é um número bom para a conta total de marketing dele. Para a despesa total de marketing dele, que inclui não só a agência, mas também investimento em anúncios, em tráfego. Também, às vezes, um time interno que ele tem lá, às vezes um social media interno, uma gerente de marketing interno. Então, assim, a conta total dele de marketing do mês tem que ser 2, 3% seria o ideal. Até uns 5% seria o limite. Acima disso, a conta começa a ficar cara. Então, vamos supor que seja uma empresa que fature 100 mil reais por mês, 5 mil. De limite ali, já começa, se for acima de 5 mil, já começa a ficar caro. Agora, se for 1 milhão, às vezes 2, 3%, cara, é 20, 30 mil. Então a gente usa um pouco essa média ali para poder saber quanto que pode cobrar e qual que é o limite que ele consegue pagar. Porque também, o que a gente leva em consideração? Não só se o cliente quer pagar aquilo, é se o negócio dele tem condição de permanecer por bastante tempo pagando, porque a gente procura manter os nossos clientes por 1, 2, 3 anos. A gente não quer cliente que fica 2, 3 meses. Porque o início ali da... É o mais difícil, aquele que você fez todo aquele setup, 2, 3 né? meses Exato. Vai dar mais trabalho. Então, tem que considerar não só se o cliente quer pagar, mas se o negócio dele comporta, tá mantendo aquele custo por um longo tempo. Então, o cliente às vezes pequeno, que fatura, ele tá começando, fatura 30, 40, 50 mil. Esse cara pode até ter dinheiro para pagar. E ele vai falar, não, eu quero te contratar, tal. Só que esse cara não dura, porque chega no terceiro mês, esse cara vai ficar esgoelado, falar, pô, esse boleto tá caro demais para pagar. E pior, ele vai esgoelar você e falar, meu, eu preciso isso que eu falar, porque como tá na linha milagroso. dele... E eu penso que assim, esse lance do percentual, pelo menos eu vejo muito assim, quando eu vou pegar um negócio físico, eu sei que a margem de lucro do cara é muito mais baixa, porque ele tem funcionário, ele tem que comprar, ele tem logística. Um médico, a margem é muito mais alta, porque ali ele não comprou nada, né? Então, do médico, o médico, eu creio que ele topa uns 8, 9%, sabe? E o médico, dependendo, tem que também ver a especialidade, né? Então, tem especialidades que tem procedimentos mais caros, tem cirurgias. Cada nicho tem uma especificidade, né? Se o cara faz procedimento de cirurgia, como o Gui falou, a tendência é que ele fature mais. Se o cara só é clínico, se ele só faz a parte clínica de atendimento, ele tá vendendo a agenda dele e ele tem um limite. E olha que doideira. Se esse cara tá vendendo o tempo dele, se você é um bom marketing e você faz a agenda dele ficar cheia, depois do segundo, terceiro mês, esse cara vai te dar um pé na bunda. Porque o negócio é assim mesmo. Eu já vi isso acontecer. Porque assim, se você faz seu trabalho muito bem feito, você enche a agenda do cara e depois o cara tá tracionando ali, ele começa a viver de indicação e tal. Ele não precisa mais do marketing. Olha que doideira. É diferente, às vezes, se o cara faz procedimento, ele precisa ter uma... tem que estar sempre ali. Então, assim... Ou se é uma clínica que tem vários médicos. É uma visão estratégica, né? Que às vezes a galera realmente não tem. Porque às vezes o cara era um gestor de tráfego, ele falou, cara, agora eu vou. E é muito aquele lance do o gestor de tráfego que abre uma agência, que quer estruturar, talvez o tráfego é uma das últimas coisas que ele vai ter que saber. Então ele não vai ter esse olhar e talvez apanhe como eu apanhei quando fui fazer em alguns casos, sabe? Eu gosto muito de dar alguns exemplos assim, cara, porque às vezes as pessoas não sacam, né? E a gente auxilia muito lá dentro da mentoria a escolha do nicho, porque depende desses vários critérios ali e depende também do conhecimento da pessoa no nicho. Se ela não conhece nada do nicho, mesmo assim ela pode se aprofundar, cara. Isso é tranquilo. Mas, por exemplo, arquiteto, mesma coisa.
O arquiteto, marketing para arquiteto, pode dar certo? Pode, mas a chance de dar certo em volume e eu ter várias agências de arquiteto é ruim, não é bom. Por quê? O arquiteto geralmente ele consegue atender 2, 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes. É que nem o médico que está vendendo a agenda dele. Uhum. Ele não consegue escalar. Uhum. E outro, arquiteto geralmente tem esse negócio de venda por relacionamento, tem uma questão de afinidade, indicação. Então, assim, cada nicho tem uma peculiaridade diferente. E aí, como que uma agência hoje, que não é nichada, assim, a gente entendeu aqui a importância, né? Muitos benefícios. Como que uma agência hoje que não presta serviço passa a fazer? Vocês têm um passo a passo? Eu vou até complementar. Começa a pivotar, dá para dar essa pivotada isso é muito bom, Demetrios. Eu também fiquei pensando muito, porque quem é sócio de agência sabe, cara, e aí, mas vou pivotar? Porque tem o medo. Sim, o medo vai aparecer cliente, e aí, eu vou dispensar? Errado, né? Sei lá. Então, primeiro, né, vem a escolha do nicho e a transição, a gente defende não ser uma coisa de maluco, assim, demite todos os seus clientes aí que você tem agora, fica sem dinheiro e agora corre atrás de cliente novo no nicho. Não, a gente defende ser uma transição aos poucos. Então começa a transição no teu posicionamento. Então você mantém os clientes atuais, né, não demite ninguém e passa a prospectar no nicho que você definiu. Né? Então posiciona o seu Instagram, posiciona tua agência para aquele nicho e começa a prospectar, fechando novos clientes, focando naquele nicho. Então, aos poucos, o que vai acontecer? Você vai tendo... Você tem muito cliente fora do nicho e vai um pouquinho aqui no vai nicho. mudando a balança. Aí vai aumentando. Esses daqui, naturalmente, né? Os clientes não ficam para sempre, vão diminuindo um pouquinho. Esse aqui vai subindo e vai chegar uma hora que você tem mais clientes daquele nicho do que os genéricos. E, naturalmente, você vai vendo que, cara, a vida de quem é dono de uma agência ultranichada é muito melhor do que... É mais... Cara, só te dá mais propriedade no que você tá falando também. Clareza mental, espaço mental. Só parar pra pensar, cara, o que é melhor? Você ter 30 clientes, cada um do nicho diferente, que as estratégias são diferentes, você tem que treinar e fazer processos muito mais complexos, ou você ter os 30 clientes ali bonitinho, tudo no mesmo nicho, que você aplica o mesmo método que é replicável. Então fica muito mais fácil de você gerenciar. Então, às vezes, o dono de agência ele está sofrendo muito com a operação. Essa é uma dor muito grande do dono de agência. Cara, estou sofrendo com a operação. Mas, para você deixar de sofrer com a operação, não é só você se tornar um grande gestor e trazer processos super avançados, mas também você simplificar a tua operação. Então, às vezes, você está cavando a tua própria cova da tua operação, porque você entrega para cada cliente de um jeito, de um nicho diferente. Aí tem cliente que você faz tráfego, outro você não faz. Ou ficar virando a chavinha durante 4 vezes no dia. E aí você precisa de mais equipe para atender. E aí mais difícil delegar também. Mais difícil delegar, treinar, criar processo. Você precisa de mais equipe para atender, porque você precisa... enfim, muito mais equipe para atender 30 clientes de nichos diferentes do que 30 clientes de um nicho só. Então você também consegue ter uma agência mais lucrativa. Ser nichada. O Gui deu uma das opções que foi de fazer a transição. Mas tem outras opções também. Por exemplo, tem nosso amigo em comum, que é o Jonathan Leão, que ele vai manter a agência dele, que já é bem sucedida e tal, e ele atende nichos diversos, e está criando agora uma nova empresa. Um braço, sim. Nesse caso aí, pode até ser um braço, né? Seria uma outra opção, mas no caso dele, está criando outro negócio mesmo, outra empresa nichada em joalheria. Né? Ele fez até uma parceria, uma sociedade com um cara que já é do meio, que tem 1.200 clientes de joalheria, que são joalheiros, né? 1.200? Ou seja, ele vai simplesmente trabalhar essa base, cara. Olha só. É nadar de braçada. Então ele criou um novo negócio. Tem opções de você criar um braço dentro da agência. Então, assim, tem algumas possibilidades. O que seria a diferença de criar um braço e criar um novo negócio? Cara, o braço pode ser uma nova marca, tu pode manter no mesmo CNPJ, tu não precisa nem... Às vezes até a mesma equipe. O que eu vejo a galera fazer, por exemplo, a minha agência chama Tráfego Cast. Aí o pessoal cria Tráfego Cast Arquitetos, Tráfego Cast não sei o quê. Muito... Vocês acham que isso... Ou vocês criariam outro nome? Qual que é a visão de vocês disso, cara? Eu vou dar uma outra visão, que é o seguinte. Quem tá mais no momento inicial, não faz sentido ter vários nichos. Cara, às vezes um só já... A gente, por exemplo, tá em restaurantes, a gente tá muito bem, a gente não pensa em criar outros braços dentro da agência. A gente pensa em, claro, ter sociedade em outras agências de outros nichos. Mas dentro da nossa própria agência não faz sentido, porque o mercado é muito grande. Então a gente pode crescer mais ainda em restaurantes. Tem um caso lá de um mentorado nosso, ele até agora está no nosso mastermind, ele fatura por volta de R$600 mil e ele tem odonto, estética e mais um outro nicho.
Então ele tá no outro nível, ele tá no nível maior. Mas para quem tá começando, cara, assim, quem tá faturando até 100, 200 mil, não faz sentido o cara ficar, porque senão você acaba tendo uma agência genérica dentro da sua própria... Você começa a atender muito nicho, não faz sentido, né? E Sim. vocês ensinam os seus mentorados a prospectar e vender? Como que é? Eu começo direto ali onde eu moro ou não? Essa Online? prospecção é uma dor, né, Uma Demetrius? dor da Gigantesca da galera. Porque, cara, tem a galera que fala, cara, eu prospecto muito e não vendo. Aí quando você vai ver, ele copia um texto e aí ele cola em 300 perfis diferentes na DM. Bizarro. Né? Então, prospecção é uma dor, né, cara? Sim. Assim, quando a gente fala de ultranichar, na visão de vocês, é muito trazer sobre eu vou conversar com você e já vou falar sobre o mercado, porque aí você tem uma vantagem. O que vocês passam pra galera sobre prospecção, em cima das dúvidas até que vocês vêm da turma ali no dia a dia? Antes de entrar na prospecção, o que a gente pensa? A gente pensa um negócio. Então, qual que é a agência que você vai construir? Porque uma coisa é você ter uma agência que você tem um ticket ali de R$1.000. E aí você vai faturar, para faturar 100 mil, você precisa ter 100 clientes. Cara, é muito cliente, é muita... você vai ter que ter uma equipe mais inchada, você vai ter que ter um comercial muito mais inchado, né? E provavelmente a tua margem não vai ser tão boa. Então o que a gente mira? A gente mira em ter um ticket mais alto para que você consiga faturar bem sem ter que ter uma pancada de clientes. Então qual que é essa matemática ideal aí? É você ter um ticket médio aí de 3 a 5 mil reais por mês por cliente. Em média, né? Em média, 3 a 5 mil reais por mês por cliente, que para faturar uns 100 mil, você precisa ter de 20 a 33 clientes. Então a gente mira esse ticket médio. Que é um número ok. 20 é um número... Dá para dar conta, dá para você dar atenção, dá para você dar mais resultados, você manter os clientes por mais tempo. Então, começa por aí, antes de pensar na prospecção. Por quê? Porque a prospecção que você vai fazer para fechar cliente baratinho não é o mesmo tipo de prospecção que funciona para fechar um cliente ticket mais alto. Então a gente mira clientes acima de 3 mil reais por mês, que tem esse potencial de pagar. Então começa por aí. E aí vem as formas de prospectar. Né? A gente gosta de prospectar criando relacionamento, em vez de prospecção mais fria, tipo cold call, tráfego direto, porque para fechar um cliente de ticket mais alto é mais difícil. Você fazer um tráfego frio, por exemplo, né? Então, se você quiser elaborar um pouco mais. Cara, você estar nichado tem uma grande vantagem na parte da prospecção, porque você pode pescar em aquário, porque, cara, tem eventos de todos os nichos que você imaginar. Evento é uma das formas de você estar conectado com esse nicho e fazer relacionamento. Fazer palestra nos eventos, por exemplo, vamos supor que você seja nichado em clínica médica. Cara, tem trocentos eventos de médico, né? Então, você tem que estar inserido nesses ambientes. Não só em evento, mas, por exemplo, tem um mentorado nosso que ele é daqui de Brasília. Aqui em Brasília tem um clube de médicos. Cara, ele vive ali, então o filho dele tá na academia de tênis lá do clube de médicos e joga junto com o filho lá do outro médico, ele faz relacionamento. Então, cara, é muito mais fácil você estar nesses ambientes. Que nem a gente falou agora há pouco do Jonathan Leão, que virou sócio de um cara que tem 1.200 clientes de joalheria. Pô, ele vai nadar de braçada. Outra coisa, fazer parcerias estratégicas. Então, por exemplo, a gente lá atende restaurantes. Eu tenho parceria com várias pessoas do nicho. Então, por exemplo, tem software, que eu tenho parceria, que é software para restaurante. Eu tenho parceria com esse cara me indica. Não é aquela indicação que a gente fica esperando aleatoriamente um cliente indicar, não. É uma coisa mais estruturada. A gente comissiona essas pessoas. Então, dentro do nicho, cara, a gente mapeia todos os negócios em volta dele e você tem que começar a respirar isso, viver esse mundo. Não é prospecção via direct, oi, tudo bom? Com a mensagem vamos marcar uma reunião. Então, assim, isso daí, cara, a gente entende que é um jogo mais para você fazer no volume, tickets mais baixos, e não é que não funciona, vai funcionar para um outro modelo de negócio. Para o nosso modelo de negócio, que é por isso que o Gui falou esse contexto ali do ticket maior. Assim, é muito difícil você fechar, por exemplo, clientes de 10 mil reais por mês. A gente tem clientes lá que pagam pra gente 10 mil por mês. Fazendo tráfego direto, assim, cara, é muito mais difícil. E a gente não foca em fechar 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes por mês. Cara, você tem um ticket mais alto, digamos aí, 4 mil por mês. Cara, você fecha 3 clientes no mês, você aumentou 12 mil. Porque aí vocês geram também o relacionamento. E esse lance do ticket é muito real. Não sei se com o Demetrius eu já comentei, com o Rodrigo, não lembro, mas eu tava num evento da Anti-Escola e aí conheci um cara lá que ele falou assim, cara, eu tenho uma agência e eu faturo ali 25 mil por mês. E eu só tenho 5 clientes.
Aí eu fui entender, aí ele foi me explicar. E o cara, ele é dono de uma loja de pisos, azulejos e cortinas. Aí ele já tinha passado por 5 agências, nunca tinha dado resultado. Aí ele falou, vou aprender. Foi lá, começou a estudar, aprendeu tráfego. Aí ele conhecia gente do sindicato, de não sei o que tinham outras lojas e tinha a mesma dor. Aí ele falou, beleza, já entendo o negócio, vou ajudar. Aí eu ajudo o cara, não, muda o preço, faz isso. Aí ele pegou esses clientes desesperados e ele focou. E agora ele tem a agência Wagner, só disso daí, cara. E ele sozinho que toca os 5 clientes, você sabe? vê, cara, 25 mil reais com 5 clientes, cara, a margem desse cara é animal, porque com certeza tem talvez uma pessoa de tráfego que faz tudo, e tipo assim, cara, é altamente lucrativo. Outras formas, né, de prospecção, por exemplo, a gente está muito inserido nesse meio de sindicato e associação de restaurante, a gente é parceiro da Brasel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes. Inclusive a minha sócia, que está mais na operação do dia a dia ali da agência, foi convidada agora para fazer uma palestra na Convenção Nacional da Brasel, que vai ser agora em março. Então, cara, a gente tem que mergulhar nesse mundo. Quando tem os eventos da Brasel, eu sempre tô lá, eu já dei palestra lá também. Então você começa a respirar isso. Essas são, cara, algumas das formas, né? Tem várias outras, mas tem também como a gente fazer uma prospecção mais direta. Por exemplo, quando você tá nichado, eu vou dar um exemplo aqui de clínica médica. Você quer prospectar a clínica, cara, você pode ir lá, inclusive, você pode se tornar um paciente da clínica, ir lá agendar uma consulta. Se for pelo plano, né, você não precisa pagar nada. Se for uma consulta paga, vira seu CAC. 200, 300 reais de consulta. Você vai lá e tá de cara a cara com o dono da clínica. Então são coisas... Só que assim, por que a gente falou... Né, por que o Gui contextualizou assim, os modelos de negócio antes e tal? Se você tá nichado, você chega lá no médico e fala, cara, eu tenho uma agência que é focada... especializada. É diferente, cara. E outra, quando você tá atirando pra todo lado, você não consegue respirar nenhum mundo desses, sabe? Você fica meio que solto. Você vai estar o dia inteiro ou em prospecção ou em compra. Prospecção Você em vai compra. saber as dores daquele perfil de cliente, você vai saber as objeções, você vai saber o que ele valoriza, o que ele não valoriza. Então, quando você entra de frente, fica de cara a cara para esse prospecto, para esse lead, você consegue dominar, você sabe exatamente o que... Total. E venda... Acho aí tá saindo sangue. Caramba, mexeu. O que eu ia falar venda é uma parada bem complexa para quem tá começando, principalmente. Saiu? Um pouquinho. Aí, um outro ponto que é bem importante para quem tá nesse modelo é sobre gestão de time, né? Porque, eu tenho um design, eu tenho um gestor, tenho um RH, tenho um comercial. Com a experiência de vocês, com os mentorados, com o restaurante, vocês se enxergam um modelo de time, de estrutura, sabe? De organização. Como que vocês orientam o pessoal que está começando? Não, começa sozinho, quando você fizer os primeiros 15 mil, você contrata um gestor, sei lá, como que é isso para vocês? O que vocês enxergam? Cara, então, depende do momento que a pessoa tá, né, de faturamento e tudo mais, mas para quem tá começando, a gente tem uma estratégia que é de terceirizar parte ou toda a entrega. Por quê? Tá? Vou explicar isso. Porque olha só, um dos grandes problemas de quem tá criando uma agência é a parte de estruturação de time, a contratação de time. E eu vou explicar melhor, que é o seguinte, o cara muitas vezes ele é um gestor de tráfego que começa a pegar um cliente, 2 clientes, 3 clientes, ele começa a crescer e cria uma agência sem saber estruturar uma agência. Mesmo que ele não chame de agência. Ele não planeja, Uhum. né? Aí o cara tá com 5 clientes, aí ele tá fazendo tudo. Aí daqui a pouco ele vai lá e contrata uma pessoa. Aí vamos supor que ele tá lá faturando 10 mil. Aí ele contrata o gestor de tráfego e vai pagar lá 3 mil reais. Tô chutando aqui valores, tá? 3 mil. Aí ele começa a perder rentabilidade, né? E às vezes ele tem lá 5 clientes faturando 10 mil. Perde um cliente, esse cara tá ferrado lá. Então, ele estrangula o caixa quando ele passa a ter time contratado, porque é um time que gera um custo fixo. Certo. Então, o que a gente faz? A gente transforma esse custo fixo da pessoa, da equipe, em custo variável. Então, eu prefiro pegar um gestor de tráfego que vai prestar serviço por cliente, então vou pagar um valor por cliente, o cliente saiu, eu deixo pagar. Isso funciona muito bem, cara. A gente faz isso, a gente fez isso muito tempo durante os primeiros 2 anos da nossa agência. Hoje a gente já tem time interno, por quê? Porque a gente está em outro momento. A gente está no faturamento muito maior que já justificou a gente criar time, porque se sair 2, 3 clientes... Vocês criaram caixa também, né? Exato. Se sair 2, 3 clientes, cara, eu não machuco o caixa. Então, para quem está faturando 10, 20, 30, 40, 50 mil, cara, é muito mais inteligente você ter time terceirizado. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu já tentei contratar um cara e aí deu errado. Muita Só gente. que aí, fala bicho, assim, tem que ter, cara, estratégia, não é pega qualquer cara na rua e faz aqui pra mim. Não, cara, é como se fosse um recrutamento. Você tem que procurar, a gente mostra lá pros nossos mentorados onde você vai encontrar essas pessoas, quais são as características dela para poder fazer o negócio funcionar. Por exemplo, cara, se o cara é um cara que já tá num estágio maior,
tipo assim, já tem muito cliente, esse cara talvez vai cobrar muito caro de você, a conta não vai fechar. Se você entende de estratégia, você pode contratar um cara mais júnior. Se você não entende de estratégia, você precisa contratar um cara mais experiente. Então tem umas peculiaridades, qual que é o acordo que você vai fazer, qual que é o contrato que você vai ter com ele, como é que você vai fazer a gestão disso, porque você tem que ter uma pessoa na sua agência também. Ou você, como é que você vai fazer essa intermediação das demandas. Então não é tão simples, não é só chegar, faz aqui pra mim. E olha como as coisas estão ligadas, né? Porque se você cobra um ticket de R$1.000, cara, como é que você vai delegar? Você vai ter que pagar muito baixo, você vai ter que pegar um cara de pouca qualidade. O cara ruim o cara que só vai subir. Você vai ser a cabeça estratégica de tudo. Mas a conta não fecha muitas vezes, porque senão você vai ter um caixa muito um orçamento muito pequeno para pagar um terceirizado. Muito frágil, né? Exato. Então você tem um ticket mais alto, você consegue contratar alguém de mais qualidade, pagar melhor. E outra vantagem também, de você estar nichado. Você vai fazer uma parceria com o gestor de tráfego, por exemplo, ele atender os seus clientes. Cara, você vende a vantagem de que você só vai mandar clientes para ele do mesmo nicho. Então, cara, vamos fazer uma parceria aqui. Facilitar a vida dele. Eu te pago tanto por cliente e, cara, eu vou te mandar cliente só do nicho. Então, vai ser muito mais fácil você atender, por exemplo, 10 clientes meus do que se você pegar uma cliente de uma agência que está atendendo tudo quanto é nicho e você vai ter que se virar nos 30 ali para adaptar as estratégias para cada cliente, né? E não necessariamente esse gestor de tráfego, por exemplo, ou designer precisa ser nichado. Ele pode já ter tido clientes naquele nicho. E você pode, enfim, aproveitar esse conhecimento dele. O designer, por exemplo, cara, não faz sentido, na maioria das vezes, a agência tem um designer interno. É muito melhor pagar, cara, 100, 200, 300 reais por cliente ou por arte. Por exemplo, hoje no nosso negócio de educação, a gente tem designers que são terceirizados. A gente paga lá por demanda. Fecha pacote. Eu gosto de fechar pacote. Tipo então, assim, cara, quantas artes e um valor fixo. Cara, eu tenho um cara fixo na minha agência, pagando 2, 3 mil reais por mês. Muitas vezes, entendeu? Às vezes não faz sentido. A conta não fecha. Só que aí a pessoa, quando ela começa a pegar esses clientes ali, começa a crescer, ela começa a contratar a gente. O que tem de agência que chega lá pra gente, que fatura relativamente bem, mas que não tá tendo lucro, cara, é impressionante. Por causa disso. Por causa da equipe. Pensar no modelo de negócio é 80-20, né? Igual você falou, antes de tudo, pensa, vê quem que você quer atender, né? Ticket médio... Quem que eu vou ter? É o que ele falou, só funciona se você tiver um ticket maior para você ter. Porque assim, cara, uma coisa que as pessoas não entendem é que a agência de marketing, ela não vende produto físico nem nada, ela vende um serviço que vende pessoas. Então o maior custo dela, normalmente, é pessoas. Então ela precisa ter essa conta. E aí tem uma continha de padaria aqui que eu vou dar um hack para vocês, que é o seguinte. O custo de pessoas atrelados aos contratos tem que ser de aproximadamente 30%. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média é de 30%. Para poder ela conseguir ter lucro no final do mês de 40%, 50%. Cara, eu ia falar sobre exatamente disso para ver a visão e a opinião de vocês, né? Que eu já trabalhei tanto com o modelo de contratar a pessoa e falar assim, vou te pagar 2.000 e se atende até 10 clientes, como de falar, cara, para negócio local eu vou pagar 20%, para lançamento eu pago 10% em cima do contrato. Não falo para ela que é 10%, nem 20%, mas falo, por cliente você vai receber 300, quentão. Isso. Qual desses modelos vocês mais gostam e se encaixa assim, falando de ultra nicho? Cara, então, cada tipo de serviço vai ter uma precificação, né? Então, gestor de tráfego é uma coisa, designer é outra, então tem essas diferenças. Depende do conhecimento do cara. Então, por exemplo, que nem eu te falei, se você entende de estratégia, a estratégia de tráfego pode ser sua. Você vai contratar um cara, às vezes, mais operacional ali para subir campanha, para ficar ali tomando conta do gerenciador. Esse cara, às vezes, você vai pagar 300 reais pra ele, e tá bom. Você vai dar pra ele 5 clientes, 1.500 reais pra ele, cara, tá razoável. O cara, você não entende de estratégia, você precisa de um cara mais sênior. Vai pagar pra ele 500, 600, 700, depende. Depende do seu contrato. Por exemplo, se é um contrato de 5 mil, você tem uma margem maior. Então, você tem ali essa variação. Se é designer, cara, 200, 300 reais por cliente, dependendo da demanda, é razoável. Então, tem que fazer essa avaliação, entendeu? Sim. Mas, geralmente, a gente faz um valor fixo por contrato para cada pessoa que está ali atrelada àquela entrega. Valor em reais, né? Em reais, E vocês têm time comercial para vender essas paradas? Vocês indicam ou não? O dono ali que entende do negócio é melhor? Cara, assim, dá para ter time comercial, mas para a agência que está mais no momento inicial, não faz sentido, na maioria das vezes, ela contratar um closer, um vendedor. Perder muita qualidade ali. Cara, não, é assim, o que acontece? Vamos lá. Muitas vezes, o próprio dono ainda não sabe nem vender. Como é que ele vai contratar alguém e treinar essa pessoa? Outra coisa, o vendedor, ele ganha comissão. O valor do salário dele é comissão.
Ele precisa ganhar dinheiro. volume. E Aí ele precisa de não volume. vai desanimar. porque não Aí, vai cara, ter se venda. você tem um modelo de agência que você tem menos clientes num ticket maior, ele vai fechar às vezes 1, 2 clientes por mês, às vezes a conta não fecha. Então, assim, o time comercial faz mais sentido com uma agência um pouquinho mais estruturada. Para quem tá num momento menor, cara, eu sugiro que o cara, ele mesmo, faça esse papel. Até para poder, quando ele quiser contratar alguém, ele poder treinar. Ele saber qual que é o ticket, qual que é a oferta, como é que é, tudo. Porque imagina, você vai pegar um cara de fora, como é que você vai treinar esse cara? Não vai. E ainda você tá começando com a gente. Um problema que eu já vi é justamente isso que você falou. Você tá começando com a agência. Aí você quer prospectar, você quer ter 15 clientes logo Aí e você bota um etc. cara que não sabe de nada. Que não sabe de nada. Aí o que acontece? O cara não vai conseguir fechar, não vai ter Você o frustra, dinheiro, já vi vai muito frustrar, isso, mano. ele vai... Frustra você, frustra o cara, sempre não dá certo. acontece. É. Então, minha sugestão é sempre fazer o cara... Ah, não sei vender, cara, aprende. Aí vai, faz a venda. E outra, vender nichado, cara, é mais fácil do que vender genérico. Então, é melhor que o cara comece. Ah, beleza, eu vou ficar sendo comercial pra sempre? Não, cara, isso quando você tiver já caixa, já tem estrutura, pô, aí é um outro momento. Quando você entender o negócio para Entendeu poder o negócio, passar para começar a alguém, treinar, fica mais tudo mais, é fácil. outro momento. Você vê hoje, cara, a gente fatura mais de R$200 mil por mês na nossa agência de marketing, a gente não tem comercial, porque no nosso modelo, cara, outras vantagens, né? Como a gente tem essas parcerias, a gente está inserido nesse meio, os clientes que chegam até a gente são muito mais selecionados. A gente não precisa fazer 20 reuniões no mês para fechar 10 clientes. Cara, só chega lead mais qualificado. Então a gente faz poucas reuniões, uma conversão mais alta. Então, cara, é muito mais tranquilo. Eu não preciso ficar naquela correria de fazer 20, 30 reuniões por mês para poder fechar 20% desses clientes. E aí, Binds, uma curiosidade, como que você chegou nessa parada de ultra nicho? Você teve já uma agência mais aberta e você falou, mano, isso aqui não vai... Cara, foi até parecido um pouco com aquela história que você falou, né? Eu fui do setor de Da dor. restaurantes, ainda sou, né? Na verdade, eu tenho negócio nessa área ainda. E aí eu eu contratei agências, fui muito frustrado com a agência, fui correr atrás de conhecimento, aprendi. Lá em 2013, quando o Érico chegou no Brasil para começar a ensinar isso, eu fiz lá o curso dele, comecei a aprender outras coisas, fiz Sobral depois, fiz um monte de curso. Então me aprofundei, fui conhecer marketing, apliquei nos meus próprios negócios, deu certo. Aí quando veio a pandemia em 2020, vários amigos meus começaram a pedir ajuda ali e tudo mais. Eu comecei a atender um cliente, atender outro, e o Give meio que tá certo, assim, eu comecei meio como se fosse um bico, porque eu não tinha nada estruturado, não tinha uma agência, eu não planejei ter uma agência, olha que doideira. Só que como eu tinha conhecimento em empresas, em modelo de negócio, eu já era empresário há, sei lá, 20 anos, eu já fui com essa cabeça. Então eu comecei a pegar um cliente, peguei outro, aí eu falei, cara, isso daqui é interessante, é um negócio que tem margem é melhor do que meus negócios de alimentação. As pessoas têm a dor, Sim, Tem né, a ali. dor, eu consegui ajudar elas, então comecei a estruturar a agência, e aí sim, a gente criou esse modelo de negócio. Ticket maior, menos cliente, escalando, entendendo o que dá resultado pro cliente. E outra coisa também que eu acho que é importante falar, cara, que nesse nosso modelo de agência, a gente foca em dar resultado pro cliente, porque é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? Mas nesse modelo de volume de cliente, de entra e sai cliente, é um modelo que o cara não dá resultado. Não. Ele foca em vender contratos. O Exatamente. cliente fica 2, 3, 4 meses, o cliente sai, você tem que ficar vendendo 20, 30 contratos. Tanto que a pra meta poder... é fechamento de contrato por mês, não retenção de Cara, cliente. E aí, meu amigo? Eu me encaminharam, semana passada foi coincidência, dois mentores de agências que postaram semana passada, eles falando o seguinte, que, cara, que se lasque, de verdade, cara, eu fiquei chocado, que se lasque a entrega, você tem que focar em venda. Rapaz... E no nosso caso aqui não, cara, a gente não acredita nisso, a gente quer que... Porque, pensa comigo, a agência de marketing é contratada pra quê? O que o empresário quer? Resultado em venda. Não tem outro... Cara, não existe, seja de brand, seja de venda, ele quer resultado. Esse é o sucesso da parceria. E aí, as agências, e aí tem gente que tá ensinando isso, que eu sou contra, é ficar vendendo contratos e, cara, que se lasque a entrega. Eu vejo a dor de Eu não clientes que acredito procuram nisso. às vezes e parece que é muito isso que você falou. Então o cara fala que ele entrou na agência, não teve entrega, e aí a agência amarrou o contrato de uma maneira que ele ainda tem que pagar uma grana. Então a impressão Ele que fica dá é que preso o no cara fez contrato. assim, cara, chega pro closer, para quem for e fala assim, ó, traz 50 clientes aqui, porque eles vão ter que ficar pelo menos 3 meses e o que vai acontecer depois eu não sei, mas eu tenho a Cara, projeção. Isso é muito real. Eu não tinha parado para pensar que pode existir um mercado Você não tá entendendo, ensinando velho. isso, mas O padrão, acontece muito, o padrão cara. é esse, cara. O padrão é esse. A galera tá indo pra esse caminho de vender muitos contratos, não dar resultado e ficar segurando por contrato. Inclusive, eu sou contra, nos meus contratos, eu não faço, segurar cliente por 12 meses no contrato, 6 meses não existe.
Exato. Por quê? Inclusive, quando eu vou fechar com o cliente, até uma forma que ele até se sente mais seguro em fechar com a gente. E eu ensino isso pros mentorados. Se você, cara, entende do negócio, sabe que você vai dar resultado, ele não precisa estar preso em contrato contigo. Ele vai estar preso em resultado, ele vai estar satisfeito com a sua entrega. Eu não prendo cliente com contrato, cara. Isso não, eu concordo muito, cara, com isso daí. Na agência lá que eu tô como sócio, tem cliente já que tá indo pro 3º ano. Pra mim, isso é um resultado. Isso é resultado. Isso é incrível. Não é que fechei 50 no mês. Aí até eu pensei assim, cara, 50 no mês, qual o tamanho da operação desse cara? Não, a operação é 3 gestores. Eu falei, então o fluxo de clientes é muito ruim. Então a entrega deve ser ruim, né? Então tá tudo meio conectado. Se você não entrega bem, o cliente sai rápido. Então se ele sai rápido, você precisa ter outros clientes entrando para poder substituir. E no final das contas, você fica meio que substituindo clientes. Você fica naquele fluxo de entrada e saída. Agora, imagina a operação, cara. A loucura que é você entrar 20 clientes por mês. Fazer um board, de 20 clientes. A gente não sabe, cara. Isso não entra na minha cabeça como que isso funciona, porque, estou falando de novo, funciona no foco em resultado, né? Porque para fazer um board cagado, eu consigo fazer também. É fácil. Agora, fazer que dá para funcionar, cara, tem que ser menos cliente. Tem uma operação grande. Eu também não vou ficar expondo as pessoas, né? Mas tem uma operação grande que ela vende 60, 80 contratos por mês. Mas ela perde 60, 80, 90 contratos por mês também. Tem 2 anos que eu meio que conheço ele ali, acompanho, cara. Ele não mudou o faturamento dele, continua a mesma coisa. Então, na verdade, ele tá só substituindo clientes o tempo inteiro. E uma dor de cabeça que deve ser surreal. Fica um negócio que, na minha visão, não é estratégico. Né? Fica um negócio meio mecânico e aí, como você falou, você mantém. Porque ele não deve sentar e falar, ok, o que vamos fazer para subir o ticket, enxugar a operação e melhorar aqui a minha rentabilidade. Não deve ter isso. O que deve ter é, cara, se eu trouxer 60 no mês, eu vou faturar, sei lá, 100 mil. Traz 60 no mês. Eu imagino que vai muito por esse lado. E aí é onde você... o cara, ele é gestor de tráfego, ele entende, mas ele não entende de negócio. O negócio na cabeça dele é faturamento e ter contrato. E tem o lance do seu nome. Eu, pelo menos, me importo muito com o nome. Então, da galera chegar e falar, cara, então, eu tava na agência fulano, cara, uma merda. Aí começa todo mundo a falar. Aí o pessoal vai ficar te conhecendo. Demetrius da agência merda, entendeu? Então, tipo, eu, pelo menos, me importo muito com esse lance do nome, sabe? De ter isso daí, né, cara? E aí, você falou sobre isso, né? De não focar no resultado. Imagino que esses sejam os erros que vocês enxergam aí, né? Tem outros erros que você vê que a galera mais comete, assim, fala, isso daqui sempre chega na mentoria. A primeira coisa que eu ajeito com os alunos lá são isso, sabe? Quais são os principais erros que vocês enxergam? Bom, acho que a primeira coisa que a gente ajeita é a pessoa realmente estruturar a agência dela, pensar o que vai ser a agência dela. Pensar em modelo de... Cara, ele precisa ter esse modelo estruturado. O que acontece com a maior parte dos donos de agência? Geralmente eles começam como alguém técnico, começou como gestor de tráfego, foi atendendo alguns clientes, depois ele viu que ele tem uma agência, começou como social media, começou como videomaker. E eles vão no ritmo que eu chamo de Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar. Né? Então, a agência é muito fácil você se embananar, porque é fácil você tornar a tua operação complexa. O que é o padrão? Você vai olhar os clientes que aquela agência tem, você planejou ter aqueles clientes ali? Você planejou ele vai a sua entrega, coisa, sabe? Vai pegando qualquer coisa. Você planejou a sua entrega ser essa que você faz para seus clientes? Não, ele vai atendendo os clientes que estão vindo. Ele vai entregando aquilo que os clientes estão pedindo para ele entregar. Ele vai cobrando aquilo que o cliente que está chegando pode pagar. Então, quando ele vê, ele tem uma agência que é um Frankenstein. Ele é refém, ele fica refém. Ele não criou nada disso, ele foi deixando acontecer. É um Frankenstein. Então, o que a gente faz? Cara, dá um passo para trás, vamos planejar o teu modelo de negócio. Qual que vai ser o nicho que você vai focar, qual que vai ser o perfil de cliente ideal, quanto você vai cobrar, o que você vai entregar, como que você vai montar um método para ser replicável. De venda. E aí, aliado a isso, onde você vai buscar parcerias, onde que você vai prospectar, como que vai ser seu posicionamento. Então, a gente passa a enxergar o negócio como se fosse um quebra-cabeça, que você vai montando as peças para que elas se encaixem. E aí, fazer um plano de ação para botar isso em prática. Né? Então, essa é a única forma de você não construir uma agência que virou um Frankenstein, que cada cliente é de um jeito. Então a gente para pensar o negócio. Né? Então, acho que essa primeira coisa a base de tudo é isso. O maior erro é o cara chegar lá com isso tudo cagado. A base de tudo é isso. Aí, se eu for falar coisas específicas, tem a parte de não estar nichado. E é bom diferenciar
a gente tem o termo que a gente cunhou que chama ultra nichado. Por que a gente botou esse termo? Porque tem gente que fala assim, sou nichado em saúde. Pô, mas saúde, cara, você tem a farmácia, você tem o hospital, você tem a clínica médica. Cara, fazer um marketing para farmácia é totalmente diferente do que fazer para uma clínica médica. Então, quando você está muito amplo, assim, está num mercado de saúde, por exemplo, você não ganha os benefícios de posicionamento mais específico, você não ganha o benefício de simplificar a tua operação, você não ganha o benefício de ter um método que é replicável. Você não vai ter um método que vai funcionar para a clínica médica e para a farmácia ao mesmo tempo, não vai. Então, ultra nichar é o quê? Cara, vou focar em clínica médica, vou focar em clínica odontológica, vou focar em farmácia, por exemplo, né, dentro desse aspecto de saúde. Então, definir um ultra nicho. Essa é uma das coisas que a gente ajusta. Outra, ticket médio que a gente falou, contratação, equipe. Né? Então, às vezes tá com a equipe um dos muito grandes nichada. erros Então, é isso, o cara chegar com a equipe zoada, interna. Nossa, isso aí é uma sacada muito foda mesmo, porque o cara diminui o custo fixo, né, mano? Então, você pagar Eu imagino que uma das dores, assim, que o cara chega é tipo assim, cara, não, minha margem tá maior. Eu tô quase pagando mais pra um gestor do que eu tô ganhando. Eu conheço um monte de gente que fatura 100, 150 e sobra, sei lá, pra ele mesmo, 5, 10. Cara, isso é muito comum, é o normal. Esse é o padrão. Porque eu imagino que os caras buscam vocês e falam, o que eu faço? Tem emprego com risco de empresário. O cara tem todos os riscos e não tem os benefícios. É isso aí mesmo. Então, cara, eu acho que tem esses erros então, que ele falou de não estar nichado. Cara, uma coisa muito comum, né? O cara chega lá e fala assim, porra, minha operação tá pegando fogo, tá uma loucura. Isso é o padrão também. Quando a gente vai ver, cara, o problema é que ele não tem esse modelo de negócio estruturado, não tem gente pagando um ticket maior, só que o problema também tá lá atrás na prospecção do ICP. Ele tá pegando clientes ruins. Porque o problema da operação, cara, é cliente ruim entrando lá, pagando pouco, e cliente que te enche o saco. E que te dá pro trabalho. O cliente que paga pouco, geralmente, é um cliente que tá mais desesperado por resultado. E vai te cobrar muito mais. É o cara que fatura pouco, ele vai te cobrar mais, exige mais. Você é como se fosse a solução do problema dele. Cara, eu preciso de resultado, vai rápido. O cara que já tá mais estruturado, cara, ele entende. E aí você resolve isso como? Posicionamento e negar esses caras. E a forma de prospecção. E a forma de prospecção, cara. E tudo tá amarrado, cara. Então, assim, o ICP tem que estar bem definido, ele tem que saber aquele cálculo que eu falei, né? Ele tem que entender que ele tem que procurar um cliente fatura melhor. Porque o cara que fatura pouco vai pagar pouco, vai exigir demais. Tá tudo amarradinho, entendeu? E, cara, até que também queria ouvir a opinião e a visão de vocês, né? Sobre demissão de cliente, né? Que a gente passou por isso, né? Tem muitos amigos também, porque a galera tem um medo, tem um receio. Fala, cara, se eu demitir, eu perco na minha folha, será que eu vou recuperar essa pessoa? O que ela vai falar para mim no mercado? Então, eu gosto sempre de colocar uma linha. Qual que é a linha que eu falo? Agora eu tenho que demitir esse cliente. Então, putz, é a hora que eu não tô dando resultado? Não tem a ver com resultado, tem a ver com comportamento, né? Qual que é a visão de vocês sobre demitir cliente? Como que vocês auxiliam? Falo pra galera, olha só, demite o cliente quando chega num relacionamento que não tá mais... que não tem mais respeito, digamos assim. Nem é resultado, mas é respeito entre si. Qual que é a visão de vocês, cara, sobre isso e até com a galera? Do cliente tem um cliente... É foda, porque assim... Falar, demite seu cliente, é fácil falar, mas quando você tá na posição de que, você depende ali daquele contrato, não é uma situação fácil, né? Mas o ideal é você construir a tua agência de uma forma que você não dependa de 1 ou 2 clientes específicos. Então, por exemplo, a gente até prefere ter, por exemplo, 4 clientes que pagam 5 mil por mês do que ter um que paga 20. Porque se você fica muito na mão de um cliente... Cara. É perigoso, né? É o que a gente chama de cliente gurilão. Né? Porque sabe como é que faz sexo com gorila? Não, você não... É do jeito que o gorila quer. Você não escolhe. Então, tipo assim, cara, o cliente pede de um jeito, você vai fazer. Você vai tá ter na mão dele, você fica ali. Tá na mão dele. Então, a primeira coisa, não se coloque nessa situação. Né? Depois que você se colocou nessa situação, cara, aí você tem que fazer uma escolha. Porque, na verdade, você já tá demitindo... Se você tá se mantendo com aquele gurilão, você tá demitindo os outros clientes que você não tá prospectando, que com a energia e tempo que você tá gastando ali com aquele cliente, você tá deixando de focar na construção de uma agência que tu não tem uma dor de cabeça como essa, né? Então, às vezes a falta de ter uma prospecção bem estruturada, e muitos donos de agência não têm. A gente fala como dono de agência, fala, pô, como é que é a tua prospecção? Como é que é o seu processo de venda? É o deixa a minha vida me levar, o que tá vindo, e aí que o cara fica na mão. Porque
Porque ele aceita tudo e... Ele não tem uma forma de prospectar, não tem uma previsibilidade. Teve uma vez um caso, se for de demissão, né? Eu lembrei que teve uma vez que o cliente nosso desrespeitou a gente. Aí a gente teve que... Aí a gente fez, cara, um texto muito bonitinho e tal, né? Assim, é foda, assim, a gente não queria, a gente adorava o cliente, inclusive. Cara, houve um desrespeito ali. E a gente explicou isso pra ele. Cara, dói, né? Mas às vezes a gente tem que fazer isso, não tem jeito. A minha linha chega muito nisso, quando desrespeita o time, principalmente. É um negócio... Porque às vezes eu tenho uma pessoa lá que eu falo, cara, eu prefiro perder o cliente do que essa exatamente pessoa... O que aconteceu, cara. Né, E aí eu consultei o time na época, eu falei, cara, ele desrespeitou a gente, beleza. Time, o que vocês acham? Eles, não, pô, a gente não gostou e a gente quer... Vamos tirar ele. Eu falei, beleza, vamos tirar ele. E assim, cara, você tendo um cliente que você não gosta, você sempre tá sujeito a perder o cliente. Sempre tá sujeito. Exatamente. Então, assim, é inerente do negócio você tá no risco de perder um cliente ou não. Então assim, se você é uma agência, você decidir empreender, você tá assumindo esse risco. É que nem, cara, um jogador de futebol fala, nossa, eu tomo canelada, eu tomo uma entrada mais dura e tal. Você assumiu. Você é jogador de futebol, você não quer tomar canelada, joga xadrez. Aí você não vai tomar canelada, entendeu? Então faz parte do jogo, você tá sujeito a perder o cliente. Exato, mano. Entendeu? Exato. Então, agora, não fica num sofrimento de, pelo amor de Deus, se eu perder esse cliente, acabou com a minha vida. E como que é pra vocês, assim, eu quero começar uma agência. Eu me posiciono como Demetrius, como agência Tráfego Cast, tem o Instagram, tem o Tráfego Cast. Crio 2 Instagrams, né, Demetrius? Como que é isso? Verdade. Cara, vamos lá. O que a gente acredita, tá? Quando você pode estar até começando do zero, você tem que ter o seu perfil pessoal posicionado como especialista naquele nicho e você tem que ter um perfil da sua agência. Por quê? Porque se você tem só o perfil pessoal, você está automaticamente se posicionando como se fosse um freelancer, um autônomo, um profissional único ali, sozinho. Quando você cria um perfil de agência, você já se posiciona um degrau acima no seu posicionamento ali. Né? Então é muito importante que você tenha um perfil de agência. E você coloque na sua bio lá que você tem agência XPTO. Essa é a primeira coisa. O perfil da pessoa física, cara, ele é importante porque pessoas se conectam com pessoas. A rede é uma rede social. A gente tá falando de Instagram aqui, né? Então, quando você vai conversar com as pessoas, cara, você vai usar o seu perfil pessoal. Ninguém gosta de conversar com uma empresa. Entendeu? Quando a gente fala de conexão, a gente falou aqui de prospectar via eventos, parceria e outras coisas. O perfil pessoal, ele também vai ajudar, inclusive na prospecção offline. Então, se você vai num evento, você vai num evento lá de médico, você vai conhecer 20, 30 pessoas lá em 3 dias de evento, vamos supor. Cara, você tem que dar um jeito de perguntar o Instagram das pessoas que você está conhecendo para poder seguir elas, para poder elas te seguirem de volta, para você gerar ali um acompanhamento follow-up. Você vai usar o seu perfil pessoal, você não vai usar o da agência. Então, o perfil pessoal no Instagram também, você pode fazer social selling, você não vai fazer no da empresa. Ninguém quer conversar com a empresa, cara, imagina. Entendeu? Então, eu sempre sugiro ter esses 2 perfis, pessoal e o da empresa, da agência, no caso. E produz conteúdo, você acha que ajuda muito? Cara, essa também é uma ótima pergunta. A gente não acredita, para quem tá no momento mais inicial da agência, na geração de conteúdo de forma volumosa. Cara, gerar conteúdo, vocês sabem disso, a gente sabe também que é dificílimo. É trabalhoso. Não é para qualquer um. Então, eu não quero que o dono da agência ali fique focando em gerar conteúdo. E outra, é um trabalho de resultado de longo prazo. Ah, mas não é para gerar conteúdo? Não, cara, o que eu sugiro? Gere ali 10 conteúdos mais profundos do nicho. A gente até ensina ali, a gente tem um modelinho do que criar para ter uma vitrine no Instagram e para rodar um tráfegozinho básico ali naquele perfil. Agora, cara, fazer conteúdo, 2, 3 posts por semana, não sei o que lá, fazer live o tempo inteiro. Cara, isso é um jogo... Ah, funciona? Claro que funciona. Eu não tô falando que conteúdo não funciona. Eu só acho que naquele momento, né, do cara tá estruturando uma agência até R$100.000 por mês, não faz sentido. Outro lugar, a energia é em prospecção. Então, o conteúdo que ele tem que criar é para criar posicionamento no perfil. 10 peças ali, cara, bem feitas, já resolve. E um outro ponto importante também, que a galera erra muito. Acaba fazendo conteúdo muito técnico, ensinando como é que faz as coisas que, cara, o empresário, na maior parte das vezes, né, ele não quer aprender, ele quer alguém que faça para ele. Né? Tem os empresários que querem aprender. Ele quer um resolvedor de problema, cara. Ele tem outros, né, para resolver na real. Exato. Então, a gente busca focar no cara que tem muito dinheiro para pagar, mas não tem tempo para aprender. Ele não tem tempo pra ficar assistindo live, assistindo um monte de conteúdo. Ele compra o tempo, ele não quer saber como se posicionar no Google Meu Negócio. Cara, ele não quer saber como, ele quer alguém que faça pra ele, tá entendendo? Entendi, cara. E eu tenho um negócio que eu queria também perguntar, que do ano passado, né, quando eu tava numa agência, a gente tava ali com muito médico, né, bem focado e tal. E um dos problemas que começou a ter é o médico chegar e falar assim,
vocês atendem meu concorrente também. E começar a ficar muito incomodado com isso, porque ele era médico de saúde, tinha um concorrente de saúde em São Paulo também, e começou a incomodar muito. Médico de saúde do bairro, saúde. Não. Não, médico, que médico que é de saúde? Não entendi, não. Tipo endócrino, assim. Tinha uma especialidade, é, a gente atendia duas da mesma especialidade. Ele se colocava como um médico da saúde, digamos assim, porque era da saúde da pessoa, sabe? Ele se colocava assim. Mais prevenção, entendi. Ele se colocava como... Era um endócrino, mas se colocava como... Eu sou médico da saúde. Né? E aí ele começou a ter muito essa reclamação. E aí outros depois começaram a ter. Então, existe isso? Vocês veem isso? Como que vocês contornam? Começa. Primeiro, você era posicionado como especialista em marketing para... Não, a agência era... Só que tinha muito médico. Isso assim, aí já começa. né? Porque você não... A partir do momento que você é especializado... Cara, tem uma agência, por exemplo. A gente tem uma agência de marketing para restaurantes. O que você espera de uma agência de marketing para restaurantes? Que ela atenda outros restaurantes. Então, o cara não tem como chegar e falar... Não quero que você atenda outros restaurantes. Atenda só eu. Entendeu? Não, essa é a nossa especialidade. O sistema que ele usa lá, sei lá, de atendimento lá dele, da clínica dele, ele vai ter, cara, trocentos outros concorrentes que estão usando o mesmo sistema com acesso aos dados de todos. Então, se você está posicionado nichado, já tem essa questão que o Vitor tá falando. Já tá, dificulta muito a pessoa sequer ter a audácia de questionar isso, né? Quando é uma agência genérica, você já perde um pouco isso. Então, beleza, mas vamos dizer que aconteça um cliente mesmo você sendo assim, ele cismou porque é do mesmo bairro, por exemplo, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Primeira coisa, pergunta pra esse cara, por que ele considera que seria um problema se atender o concorrente? Porque, o motivo pode ser vários. Pode ser que ele acha que você vai passar as informações do negócio dele pro concorrente. É isso aí. Pode ser, entendeu? Então, se for isso, cara, olha só, no nosso contrato, a gente tem cláusulas aqui que te protegem, que eu não posso passar nenhum dado. Inclusive tem uma lei de proteção de dados que impede, né? Isso é crime, sei lá, contravenção, não sei exatamente. Então tem lei contra isso. Então você resolve a objeção específica daquele cara, né? Então vem isso, perguntar por que isso poderia ser um problema para você. E para pensar. Vamos lá, dentro de um cenário em que você é uma agência auto-nichada, que você tem um método específico para gerar resultado para aquele nicho. O cliente ele não está na posição de exigir uma exclusividade. Ele não está nessa posição, porque não tem outras agências dando exclusividade para ele. Se tiver, vai ser uma agência genérica. Então você pode apresentar, olha, eu entendo que você tem essa preocupação, mas olha só, se você para você pegar uma agência que vai se dispor a dar uma exclusividade para você, você vai ter que pegar uma agência que está atendendo padaria, tá atendendo restaurante, tá atendendo loja de carro e vai te atender, aí sim ela vai te dar exclusividade. Mas você acha mesmo que essa agência vai te gerar mais resultado que eu tenho meu foco total no teu nicho, que eu entrego isso, entrego aquilo. Então, assim, você mostra a realidade pra ele e a pessoa, não, verdade, pode talvez incomode ele um pouquinho, mas lógico, ele vai aceitar mesmo assim, entendeu? Mas tem outro elemento também, cara, que hoje você tem no Brasil 5.500 municípios, você tem 300 e tantas cidades que tem pelo menos 150 mil habitantes. Você tem, em cada cidade você tem vários bairros. Então aqui em Brasília tem, sei lá, 30 bairros. Você não precisa pegar o endócrino, né, o vizinho dele de porta, os dois endócrinos. Então assim, você tem, cara, milhares, talvez milhões de possibilidades. Se você é focado só em endocrinologia, cara, você tem em bairros, em cada cidade você tem bairros diferentes, com posicionamentos diferentes. Às vezes você tem endócrinos que são mais classe A e outros mais classe C. Sei lá, tô chutando aqui. Então você tem posicionamentos diferentes, bairros diferentes, cidades diferentes. Claro, se você tá pegando o cara ali concorrente direto, mas você pode evitar, você não precisa pegar os dois diretos ali, né? E aí, queria trazer uma parada pra vocês. Como que vocês enxergam o futuro, assim, né? Você vê um movimento ultra nichado que vocês estão fazendo. Você acha que vai ter cada vez mais ou não? Ainda o mercado é muito amplo, vai ficar meio variado? Como que vocês enxergam? Nossa opinião, assim, acho que não tem volta. Cada vez mais as agências vão se tornar ultra nichadas. Eu não sou apocalíptico, assim, que vai acabar a agência genérica, nunca mais vai ter. Mas vai continuar. Assim como em outras áreas, né? Por exemplo, medicina, continua existindo o clínico geral. Mas eu acho que vai ser cada vez mais padrão. Por exemplo, você pergunta para alguém que é estudante de medicina. Você vai falar com alguém que é estudante de medicina. O que é uma pergunta comum para essa pessoa? E aí, você vai se especializar em quê? Repara, você não pergunta se ela vai se especializar ou não.
Você já parte do princípio que ela vai se especializar. Isso é a realidade de hoje na medicina. Antigamente nem existia especialidade. Se eu voltar mais antigamente ainda, o cara que era médico, ele era professor também. Então, assim, cada vez mais o mercado vai se direcionar para ter especialidade. E a gente olha, né, o marketing digital, como é que ele cresceu. Ele foi se tornando cada vez mais complexo. Então, você vê 10, 15 anos atrás, o que era fazer marketing digital? Era fazer Google AdWords, né? Na época, chamava Google AdWords, a palavra-chave no Google. Você tem um site. Beleza, era isso. Não tinha rede social, não tinha automações, não tinha inteligência artificial, não tinha plataformas que existem para cada nicho. Então, cada vez mais o marketing vai se tornando mais complexo e vai se tornando impossível você dominar tudo para todas as áreas. E além disso, cara, eu acho que isso daí também aconteceu em outros segmentos. Então, por exemplo, nutrição. Se você é atleta, você não vai num nutricionista qualquer, você vai num nutricionista especialista em atleta. Endócrino, cara, não é mais endócrino. Tem endócrino que é para mulheres mais velhas, sabe? Tem umas coisas bem específicas. Isso acontece, cara, em tudo. E outra coisa, nos Estados Unidos, esse movimento também já tá muito mais consolidado. Lá tudo acontece alguns anos na frente do Brasil. Então, cara, assim, a nossa visão é essa, assim, vai cada vez mais ter agências especializadas, as genéricas vão continuar existindo e tá tudo bem. Só que as agências genéricas vão perder espaço. E a tendência é, né, o empresário vai começar a perguntar, já vem cara, isso, né? Você tem uma agência que é especializada em escritório de advocacia? De vários grupos de empresários, eles pedem, preciso de uma agência especializada em... Interessante. Isso da medicina acho que é o melhor exemplo, né? Eu vou fazer uma cirurgia, em vez de eu falar, vou fazer uma cirurgia com um médico X. Não, o médico X especializado em ombro. Em ombro direito para pessoas com idade acima de 30 anos. E qual que ganha mais, né? Exato. E eu creio, a minha visão, até conversei acho que com o pessoal da Curso Educa sobre isso, pro infoproduto, tem esse movimento também. Cara, mas o infoproduto naturalmente já é nichado, sempre. Porque assim, ao invés do cara, eu ensino, sei lá, tráfego geral, para todo mundo. Sim. Eu ensino tráfego só para quem faz tráfego para médico. Eu ensino design para quem... Eu percebo que tem um pouco disso e eu acho que isso também vai aumentar nessa pegada que vocês estão trazendo. Porque se eu atendo e eu quero me especializar nisso para fazer mais, eu vou pegar alguém que ensina o que eu faço genericão, ou alguém que é especializado, sabe? Então, eu creio que infoproduto também pode ter um movimento assim, total, né, Demetrios? Vocês têm usado IA para alguma coisa? Cara, a gente tem usado para algumas coisas. Eu tô testando algumas plataformas. Então, por exemplo, plataforma de atendimento para clínicas, por exemplo. Tô testando porque a gente testa para poder indicar para os clientes também. Então, cara, ChatGPT, muita coisa que a gente tá fazendo lá, joga sempre no ChatGPT primeiro. Cara, muita coisa assim, mas nada... A gente não tá desenvolvendo uma plataforma própria, nada disso. A gente tá usando o que já tem no mercado. Top. Cara, acho que a gente vai chegando no final. Muita coisa, né, cara? Batemos mais... Foi bom. Cara, tem muita... a gente sempre fala, né, Demetrios? Todo episódio, dia a gente vai conseguir gravar fazer um de 5 horas. Mas a gente sempre fala, cara, que tem muita coisa pra se falar, né? A galera tem muita dúvida. Eu tenho certeza que se vocês listarem tudo que o pessoal fala na mentoria, tudo deve dar horas e horas para conversar, mas foi um papo, cara, muito agregador, muito bom. Que bom, obrigado. Trouxe muita visão. O intuito aqui é sempre agregar e ajudar, né, a galera que tá assistindo, então acho que foi 100%. E aí já vou falar para vocês da mentoria de vocês, pra galera conhecer, quais produtos vocês onde encontrar e etc. Pode mandar ver, cara. Legal. Acho que tem os conteúdos gratuitos que a gente faz nos nossos Instagrams, então fala aí o teu. Meu @Rodrigo Bindes. Bindes. Tipo brindes, mas sem R. Quando eu conheci o Rodrigo, eu anotei no meu celular Rodrigo Brindes, cara. Juro por... Aí depois quando a gente se adicionou no Instagram... Eu fico sofrendo esses bullying, tá vendo? E o meu é @GuiCardosоGC. GC de Gui Cardoso. E hoje vocês têm a mentoria Ultra, que chama? Isso, a gente tem uma mentoria chamada Mentoria Ultra. E aí o nosso público são donos de agência de marketing, prestadores de serviço de marketing, ou quem entende de marketing digital e quer construir uma agência do zero. Né? Então a gente não ensina a parte de técnica, a gente não ensina como faz tráfego, parte de social media, a gente ensina a construção do negócio. Os pilares de modelo de negócio, posicionamento, aquisição de clientes, operação enxuta e retenção alta. São 5 pilares. E a gente tem também o Mastermind, que é para agências já mais estruturadas, não necessariamente nichadas, mas é um grupo já que está pensando numa coisa mais estratégica, de negócio, uma visão mais de gestão. E aí o Mastermind tem que estar faturando pelo menos 50 mil por mês. E a gente tem lá membros que faturam 100 mil, 200 mil, 600 mil.
por mês. Então, a gente Pra A entrar no mentoria- Master tem que estar no Ultra ou não? não necessariamente. Não. Não A necessariamente. mentoria é 6 meses, é anual? Como Um ano. É um ano de acompanhamento. A gente tem muitas entregas ali, né? Ajuda a escolher o nicho. A gente decide juntos esse modelo de negócio, esse quebra-cabeça que eu citei, né? Então, a gente tem tutorias, a gente tem especialista de financeiro e contábil que tira dúvidas, especialista jurídico, a gente dá os contratos, a gente dá muitas ferramentas, tudo que a pessoa precisa para construir a agência dela. É, isso aí acho que faz o cara economizar muito dinheiro e muito Cara, tempo, né? muito Muito. tempo, muito esforço, muita bateção de cabeça. E às vezes a jornada desse cara é solitária, assim, né? Então vocês literalmente falam, não, vem Cara, eu já aqui que a entrei em gente... produto tem buscando realmente conhecer pessoas que tá passando ali. A Cara, parada, o que eu assim. falo, se você quer ser bem sucedido em qualquer área, você tem que estar no meio de pessoas que já estão à frente de você, né? Não tem, Legal. cara, não tem outra saída. Então, no nosso grupo ali, porque assim, a mentoria ela tem 3 pilares. O direcionamento, que é mostrar o que a pessoa precisa fazer. O feedback, porque também não adianta você saber o que tem que fazer. Quando você aplica, dá errado, o que você faz? A gente dá o feedback e ajusta. E tem Ou o pilar, aplicou errado, né? Pode ter. Uhum. e o pilar da comunidade. Então, ele tem Top. acesso não só a gente quanto mentor, Ah, tem outros tem mentores lá comunidade, também. massa. A gente tem outros mentores que também têm agências bem-sucedidas. E tem a comunidade. Legal. Porra, direto pessoal, tô com uma dúvida aqui. Aí a galera, cara, eu fiz desse jeito, resolvi assim. Isso tem um valor muito agregado, muito forte. Troca né? indicação de fornecedor, troca indicação de cliente, porque todo mundo tá nichado. Vem Todo dia isso um cliente de acontece. clínica médica, pô, não tem clínica médica, joga lá no grupo. A galera Legal, Em cara, outras muito mentorias legal, isso não cara. acontece, porque em outras mentorias todo mundo é concorrente, Todo- não tem troca de é, indicação, né? Total. Que massa, pô, legal, cara. Animal, então, pra galera aí que tá buscando, que tá se estruturando, que precisa se estruturar, que hoje, quem não se estruturar vai ficar pra Vai. trás, né? Ali, aquele lance de ser mais amador e tal, vai ficar cada isso vez mais pra trás. Mas animal, cara. Agradecer obrigado, muito foi ali, ótimo. cara, o tempo de vocês aí, a disponibilidade pra vir bater esse papo. Admiro o trabalho de vocês aí, acho um trabalho nota 1000, né? Eu vou pegando algumas dicas ali, vou aprendendo. Quem sabe a gente não entra ali Olha aí. na Ultra, assim, que a gente conseguir se estruturar, crescer também, que eu tenho certeza que agrega demais. Legal, obrigado, Muito bom. cara. Prazer ter Fechado. Obrigado, Prazer, Gui. hein? Obrigado, Rodrigo. Aprendi muito aqui. Foi uma honra ter vocês no Tráfego Cast. Obrigado. Boa. Demetrios, mais uma vez, meu amigo, Valeu, valeu. legal. Galera, você que acompanhou até aqui, comenta aqui embaixo, traz seu feedback, deixa o seu like, compartilha com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, que vai ajudar. No Instagram também, você pode ir lá no Tráfego Cast, que a gente tá lá. E é isso, fechamos? É isso. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Boa. Valeu. Deu bem, cara. Foi bom, foi bom. Pô, foi massa.